Olá, aqui quem fala é o Daniel, da Ilha de Boipeba. Quero começar esse vídeo mandando um grande abraço para você que é pai, nesse Dia dos Pais, domingo, 9 de agosto de 2026, que tem o privilégio de ser pai. E hoje a palavra que Deus trouxe ao meu coração é direcionada a você, pai. E lembre-se que ainda dá tempo de dizer: Pai, eu te amo. Hoje é o dia dos pais, né? Mais uma vez, Deus permitiu que você vivesse essa data. Para algumas pessoas, esse é só um domingo normal, de festa, de churrasco, de confraternização, é um dia de abraço, almoço em família, de fotografia, de presentes, filhos correndo pela casa, e aquela frase tão simples, mas cheia de amor, né? Feliz Dia dos Pais. Bem, mas para outras pessoas, este domingo tem um sabor diferente. Para alguns existe uma cadeira vazia, uma mesa vazia, porque o pai já partiu, né? Para outros o pai está até vivo, talvez até more perto, mas existe uma distância muito maior do que quilômetros, né, entre os dois. Uma discussão, uma mágoa, uma palavra que machucou, um erro que nunca foi perdoado, anos sem conversa. E existe também aqueles que cresceram sem saber do pai, né? Sem receber do pai aquilo que esperavam, né? Talvez o pai tenha estado presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Bem, por isso falar sobre pai é falar sobre sentimentos muito diferentes. Mas hoje eu queria conversar com você sobre algo que a Bíblia ensina e que considero extremamente importante. Enquanto houver vida, ainda existe oportunidade para amar, para honrar, para perdoar, para reconstruir. Nunca se esqueça disso. A Bíblia, no livro, né, de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor te dá, seu Deus, e que tudo te vá bem. Esse mandamento é tão importante que aparece entre os 10 mandamentos. Mas precisamos compreender corretamente o que significa honrar, né? Existem várias interpretações para várias pessoas. Hoje eu consigo entender que honrar não significa que nossos pais nunca erram e que devemos aceitar tudo vindo da parte deles, dentro do erro. Não, não é isso. Pais erram, pais tomam decisões ruins, pais dizem coisas que machucam e muitas vezes são quem mais nos machucam, né? Pais também carregam traumas, nunca se esqueça disso. Limitações e história que talvez os filhos nunca conheçam completamente o que eles passaram, né? Honrar também não significa permanecer passivamente em situações de violência ou abusos. Não, não é isso. Existem situações em que limites e distâncias são necessárias para proteção. Infelizmente chega a esse ponto, mas é a realidade. Mas existe aí uma diferença, eu consigo identificar entre estabelecer limite e alimentar o ódio. Honrar é reconhecer o lugar que aquela pessoa ocupa na nossa história. É escolher não viver dominado pelo desprezo, né? E sempre que for possível e saudável, buscar a paz. Paulo ele escreve lá em Romanos 12, 18, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu gosto muito da honestidade desse versículo. Paulo diz, né? Se possível. Porque nem toda a reconciliação ela depende apenas de nós, né? De mim, de você. Às vezes você procura alguém e essa pessoa não quer conversar, não quer papo. Às vezes você pede perdão e ela não aceita. Às vezes existem situações complexas que exigem tempo e o tempo cura, né?
Mas existe uma parte que depende muito mais de nós do que da outra pessoa, falando especificamente do pai, né, aqui, hoje. E é sobre essa parte que nós precisamos responder diante de Deus, a nossa parte. Por isso, nesse Dia dos Pais, eu queria falar especialmente com alguém que tem o pai vivo, mas não fala com ele. Eu não estou aqui de jeito nenhum desmerecendo a história, né, o que você tenha vivido, seus traumas, não é isso, a realidade de vida é sua, mas por experiência própria, né, eu estou trazendo essas palavras aqui e à luz da Bíblia para o seu bem. E se você quiser realmente seguir isso, né, eu tenho certeza que o mais abençoado nessa história toda e o maior privilegiado vai ser você que está escutando essa mensagem. Talvez exista uma razão, talvez você tenha sido ferido de uma maneira que ninguém compreende. Talvez seu pai tenha errado profundamente, que parece impossível perdoá-lo. Eu não conheço, como eu falei, sua história aqui e não quero diminuir jamais a sua dor, né? Por favor, não é isso. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta e eu preciso fazer. Se hoje fosse a última oportunidade de conversar com seu pai, você estaria em paz com a maneira como as coisas terminaram entre vocês? Ontem eu estava refletindo justamente sobre a brevidade da vida, no vídeo anterior que eu coloco aqui. E hoje essa verdade continua falando comigo no Dia dos Pais. Nós sempre imaginamos que teremos outra oportunidade, depois eu ligo, um dia a gente conversa, o próximo Dia dos Pais eu resolvo, quando ele pedir desculpas, eu falo, quando ele reconhecer que estava errado, aí eu pego e dou uma moral para ele. Mas existe um grande problema aí. Nós não sabemos quanto tempo temos. O dia de amanhã não nos pertence, a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: ensina-me a contar os meus dias para que alcancemos corações sábios, lá em Salmo 90. Talvez contar os nossos dias também signifique parar de desperdiçá-lo alimentando algumas mágoas, parar de desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Existem pessoas que passam 20 anos sem conversar por causa de algo que aconteceu em 20 minutos. E quando finalmente desejam resolver, às vezes já não existe mais a oportunidade para aquilo. Por isso, se houver possibilidade, de todo o meu coração, eu falo isso a você, de reconciliação, talvez hoje seja o dia de dar, né, o primeiro passo, e que parta de você. Dar o primeiro passo não significa necessariamente assumir que você estava errado, não é isso. Às vezes significa apenas dizer: pai, nós precisamos conversar. Ou pai, apesar de tudo, eu amo você. Talvez seja difícil, talvez você chore, talvez ele chore muito, talvez a conversa não resolva tudo imediatamente, mas alguém precisa começar. Indo para Jesus, olhando para Jesus em Mateus 5, 9, ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perceba que Jesus ele não disse apenas os que gostam da paz, ele diz os pacificadores, pessoas que constroem pontes. Bem, agora eu queria falar também com quem está assistindo e já perdeu o seu paizinho, né, que era muito amado, que era muito querido, que era seu melhor amigo, que era seu parceiro, seu confidente. Talvez hoje as redes sociais, né, elas estejam cheias de fotografias de pais e filhos, e isso esteja apertando seu coração quando você olha, quando você vê. Talvez você daria qualquer coisa desse mundo para ter mais 5 minutos, mais um abraço, né, mais uma conversa, mais uma oportunidade de ouvir a voz carinhosa dele. A saudade é o preço que muitas vezes pagamos por termos amado muito alguém. Não tenha vergonha dela.
chore se precisar bastante, lembre-se da história, conte aos seus filhos, aos seus netos, quem foi o avô deles, guarde aquilo que seu pai lhe ensinou de bom, lembre-se disso nesse momento. E se existem coisas que você gostaria, né, de ter dito e não conseguiu, entregue também essa dor a Deus. Você não consegue mudar o passado, nós não temos esse poder, mas pode permitir que Deus transforme a saudade em gratidão. Agradeça pelos anos que tiveram, pelos ensinamentos que você teve, pelos momentos únicos que só você e ele sabem, e continue transmitindo aquilo que recebeu de bom. A Bíblia ela nos diz, lá em Provérbios 10:7, a memória do justo é abençoada. Talvez a melhor maneira, né, de honrar um pai que já tenha partido seja continuar vivendo os bons valores que ele deixou, os exemplos que ele deixou. Essa é a melhor maneira de honrar o seu pai. Agora, tem um outro grupo também, né, que eu queria falar rapidamente, que são os pais, inclusive comigo, né, eu me encaixo bem nesse ponto aqui. Ser pai é uma responsabilidade enorme. Eu sou pai de 2 filhos, né? Na verdade 3. Eu tenho a Daniela, de 23 anos, o Danilo, que vai fazer 16, e tem um no forninho, de 2 meses, né? Minha esposa está grávida. Então esse Dia dos Pais, esse ano, está sendo especial, foi uma alegria muito grande, né? Descobrir que vou ser pai novamente. Bem, ser pai, isso me traz uma responsabilidade enorme, né? Porque os nossos filhos, eles dependem muito mais observando, eles aprendem, né? Muito mais observando as nossas vidas do que ouvindo nossos discursos. Essa é a realidade. Nós podemos ensinar sobre honestidade, mas eles observarão como vamos fazer para ser honestos, né? Podemos ensinar sobre Deus, mas eles observarão se realmente estou orando, estou lendo a Bíblia, estou dando testemunho dentro de casa ou na rua. Nós podemos ensinar sobre respeito, mas eles vão sempre estar observando como tratamos a nossa esposa, a nossa companheira. Nós podemos falar sobre amor para eles, mas eles perceberão se temos, né, tempo para abraçá-los, para dar atenção. Bem, eu confesso que poderia ter sido melhor como pai, né? Amo muito os meus filhos, nós nos damos muito bem, temos realmente um relacionamento bom, mas eu poderia ter feito muito mais, né? E se eu pudesse voltar atrás, os anos que passaram, eu faria diferente. Mas existem os anos que estão por vir, que é onde eu pretendo e eu tenho me esforçado para ser um pai melhor e realmente assumir a responsabilidade. Então pense você também, talvez você tenha os seus filhos ao seu lado e você deixou muitas coisas a desejarem, mas é tempo de recomeçar e tentar realmente ser aquilo que eles querem ver em você, né, e ser o exemplo para eles. Paulo ele escreveu em Efésios 6:4 o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia não coloca toda a responsabilidade sobre os filhos, tá? Ela também confronta os pais. Muitas pessoas gostam de ler esse texto que nós lemos: filho, honrai pai e mãe para que viva mais sobre a face da terra, né? Mas nós temos também uma ordenança aos pais para que não gerem ira aos seus filhos ou coisa do tipo, né? Nossos filhos não precisam apenas de provedores, né, financeiros, jamais, não é só isso. Precisam da presença. Dinheiro ele é muito importante e precisa ter sim essa participação. Trabalho é necessário, colocar comida dentro de casa, fazer
é parte da responsabilidade do dia a dia, é muito importante. Mas existe uma coisa que dinheiro nenhum consegue comprar: o tempo. E eu tenho isso muito claro na minha vida. Como eu falei aqui, eu acredito que eu tenha errado muito em relação a isso. E hoje eu tento corrigir e vou tentar seguir corrigindo. Um filho, ele talvez esqueça o brinquedo que recebeu, mas dificilmente ele vai esquecer os momentos em que o pai sentou ao lado dele. Nunca se esqueça disso, né? Eu realmente penso nisso todos os dias, porque eu podia ter sentado mais ao lado dos meus filhos. Precisamos ensinar nossos filhos sobre Deus, precisamos orar com eles, pedir perdão quando errarmos. Sim, pai também precisa dizer: filho, eu estava errado, me perdoe. Isso não diminui em nada a nossa autoridade, pelo contrário, ensina humildade aos nossos filhos. Mas existe ainda uma verdade maior nesse Dia dos Pais. Talvez esteja alguém, você que esteja ouvindo essa mensagem, pense, né? Eu nunca tive um bom pai. Talvez a palavra pai não traga boas lembranças. E aqui precisamos compreender algo teologicamente muito importante, que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus ministre aí ao seu coração e lhe faça entender a luz da palavra, né? Deus, ele não é uma versão ampliada do nosso pai terreno. É o contrário. Deus é o padrão perfeito da paternidade. E todos nós, pais terrenos, somos representações imperfeitas do grande Pai que é Deus, que é perfeito, e esse nunca vai errar conosco. Por isso, se o seu pai terreno, preste bastante atenção agora, falhou, não use as falhas dele para definir quem Deus é. Jesus nos revelou Deus Pai como o maior, né? E ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pense nisso. O Deus que criou as estrelas, o Deus que criou e sustenta o universo, o Deus eterno, Jesus, nos ensina a chamá-lo Pai. E existe algo ainda mais profundo. Preste bastante atenção nisso. Nós não nascemos naturalmente filhos de Deus no sentido espiritual da adoção em Cristo. É por meio de Jesus que somos recebidos nessa família. João, ele escreve: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso é o Evangelho. João, capítulo 1, versículo 12. Cristo nos leva ao Pai, nos leva a ser filhos de Deus. E Paulo, ele explica essa verdade de maneira maravilhosa. Lá em Romanos 8,15 ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filho, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba era uma maneira íntima e respeitosa de se dirigir ao Pai. Isso significa que, por causa de Cristo, não nos aproximando de Deus apenas como criaturas diante do Criador. Chegamos como filhos recebidos pelo Pai. Talvez seu pai terreno tenha abandonado você. Deus não vai nunca te abandonar e vai suprir a necessidade, o vazio de ter um pai. Talvez seu pai nunca tenha dito que ama você. Deus demonstrou seu amor na cruz e dentro da Bíblia ele te chama de meu amor e te ama e diz que te ama muitas vezes. Talvez seu pai não tenha acompanhado sua caminhada do dia a dia. Deus conhece cada um dos seus passos. Lá em Salmo 27:10, Davi escreveu: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que promessa, né? Maravilhosa. Existe um pai que não vai embora, um pai que reconhece nossas lágrimas, um pai que corrige porque ama, um pai que
recebe o filho arrependido, um pai que permanece e talvez, na verdade, talvez, né, nenhuma história explique isso melhor do que a do filho pródigo. O filho saiu de casa, desperdiçou tudo aquilo que recebeu, quebrou o coração do pai, magoou o coração do pai. E quando finalmente voltou, Jesus nos conta lá em Lucas 15:20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa talvez seja uma das imagens mais bonitas do coração de Deus em toda a Bíblia. O filho voltou preparado para apresentar um discurso, preparado para receber um não, mas encontrou um pai correndo na sua direção. É assim que a graça funciona. Bem, hoje é Dia dos Pais, estamos encerrando esse vídeo. E se seu pai está vivo e existe amor entre vocês, agradeça a Deus, abrace, ligue, diga que ama, não deixe para amanhã. Se existe uma distância entre vocês e tem condição, né, e há condições seguras para uma aproximação, considere dar um primeiro passo, né? Comece. Talvez uma mensagem hoje seja o começo de uma restauração que parecia impossível. Se seu pai já partiu, permita-se sentir saudade. Agradeça a Deus pelas boas lembranças e continue carregando aquilo que ele deixou de bom para você. E se você é pai, como eu, talvez hoje não seja apenas um dia para receber parabéns, né? Talvez seja também um dia para perguntar que lembranças de pai eu estou construindo no coração dos meus filhos, porque chegará um dia dos pais, na verdade, em que eu não vou estar mais aqui, que você não vai estar mais aqui. E provavelmente nossos filhos não falarão sobre o dinheiro que acumulamos ou os bens materiais que deixamos para eles. Eles se lembrarão de como os eram tratados, como nós o tratávamos, né? Se estávamos realmente presentes, se os abraçávamos, se pedíamos perdão, né? Se orávamos com eles, se apontávamos sempre o caminho de Cristo para eles. E acima de tudo, né, nesse Dia dos Pais, eu quero agradecer ao Pai Celestial, porque pais terrenos passam, pais terrenos falham, pais terrenos envelhecem, né? E um dia pais terrenos partem. Mas existe um Pai que permanece para sempre, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, o meu Pai, o seu Deus, o seu Pai. Lá em 1 João 3,1 diz: Vede que grande amor por nós tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Bem, talvez seja essa a maior mensagem deste Dia dos Pais. Antes de sermos pais, somos filhos. Antes de procurarmos sermos pais perfeitos, precisamos conhecer o Pai perfeito, que é Deus, através de Jesus. E quanto mais conhecemos o coração dele, mais aprendemos a amar nossos filhos, né? Nossos próprios filhos. Então hoje, a verdade é que se você ainda pode, abrace seu pai. Se você precisa, perdoe seu pai. Se for necessário, peça perdão ao seu pai. E se já partiu, agradeça pela memória do seu pai. Se você é pai, ame seus filhos enquanto você demonstra esse amor. Independente da história que você tenha vivido com seu pai terreno, nunca se esqueça, existe um pai nos céus que ama você com um amor que nenhum pai dessa terra conseguiria reproduzir perfeitamente. Um pai que nos amou tanto que entregou o seu próprio filho para nos trazer de volta para casa. Quero encerrar mandando os parabéns ao meu pai que para mim é o meu melhor amigo, e eu tenho o privilégio, e quero deixar registrado, de
sentir o amor de Deus e ter o amor de Deus próximo e saber quem é Deus pelo exemplo que eu tenho do meu pai, Estácio de Lima Barbosa. Se hoje eu amo ao Senhor também e glorifico a Deus e sei o que é o amor do Pai, é porque eu aprendi com o exemplo do meu pai, meu paizinho, que está vivo e que Deus o abençoe para que esteja ainda vivo muitos anos e seja o meu maior exemplo. Eu te amo, Pai. Te amo e quero te amar cada dia e te honrar com palavras, mas com atitudes também. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Eu te amo demais, meu Pai. E é isso, feliz Dia dos Pais e que hoje, acima de todos os pais que receberam nossa mensagem, nosso coração também se volte em gratidão para aquele que é, né, para toda a eternidade, o nosso Deus, o nosso Pai da eternidade, o nosso Príncipe da paz. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.